Então, primeiro ponto, é necessário uma revisão da literatura? Respondendo vocês, é necessário, é obrigatório. Então, qualquer estudo, seja o modelo que adote, ele deverá ter uma revisão da literatura. Ainda diria para vocês que a revisão da literatura, ela poderia ser até um tipo metodológico de pesquisa. Então, percebam que nós temos aqui uma reflexão que vai trazer a revisão da literatura como uma parte da pesquisa ou como o próprio método da pesquisa. Então, no nosso caso, em especial, nós iremos aprender a revisão da literatura como uma parte do projeto de pesquisa. Então, é possível que alguém queira elaborar um projeto de pesquisa sobre um modelo de revisão sistemática, por exemplo. Então, esse modelo de revisão sistemática, nesse caso, a revisão é o próprio método da pesquisa. Então, em uma aula sobre procedimentos metodológicos, nós poderíamos, por exemplo, desenvolver mais a revisão da literatura, ou a revisão sistemática, ou a revisão integrativa, ou a revisão bibliográfica, tá certo? Ou outros tipos de revisão, tá certo? Nós poderíamos, em uma aula de metodologia, discorrer mais sobre esses tipos. Mas o propósito maior dessa aula de hoje é trazer para vocês e deixar claro para todos a revisão da literatura como a sustentação teórica, ou como embasamento teórico, ou embasamento conceitual, tá certo? Alguns até chamam de outras nomenclaturas que eu até adiante irei apresentar para vocês. Então, hoje o propósito é entender essa revisão como uma parte do projeto que vai dar sustentação, que vai dar cientificidade, tá certo? Ao tema e ao problema da pesquisa que por vocês serão escolhidos e serão formulados, ok? Então, essa revisão da literatura, ela vai iniciar, ela já pode iniciar no próprio texto introdutório, como eu mostrei para vocês. Então, no texto introdutório, é possível que nós já começamos a fazer uso de citações textuais, ou seja, de nos apropriar de um conhecimento científico publicado e veiculado, tá certo? E a partir dessa apropriação, nós utilizarmos no nosso texto de introdução. Uma estratégia importante: a introdução não é o lugar onde deve haver, tá certo, a predominância de revisão da literatura ou mesmo da presença de citações textuais. Então, é interessante que vocês tenham habilidades e competências para que vocês possam fazer uma redação de introdução, que vocês não encham aquele texto de citações. Então, não é bem-vindo aquela introdução onde cada parágrafo traz uma citação, porque ainda não é a seção de revisão da literatura. Muito embora ela já se apresente, como eu estou colocando para vocês. Porque nós vamos ter, na redação da pesquisa, no continuar da redação da pesquisa, nós vamos ter um capítulo obrigatório chamado de revisão da literatura, ou fundamentação teórica, ou algum outro termo que nós possamos utilizar e que representa essa revisão da literatura. Então é lá que nós iremos compartilhar a síntese estruturada de todo o arcabouço teórico que já se conhece sobre o tema e o problema em questão. Então, percebam que a revisão da literatura, pelo que eu falei até agora, ela tem um capítulo à parte, ela tem a sua seção obrigatória, mas ela vai aparecer já na redação, ela pode aparecer já na redação da introdução. E ela pode aparecer para dar um embasamento, para dar uma sustentação conceitual no próprio método da pesquisa. Ou seja, na metodologia, ou nos procedimentos, ou nos aspectos metodológicos, também vai ser necessário, ou também vai ser possível, que vocês utilizem, se apropriem, tá certo? De conhecimento já publicado e que vocês façam as citações textuais. Nos resultados,
tá certo? É uma sessão onde nós não vamos ter a presença dessa revisão da literatura, mas na discussão dos resultados, ela vai estar lá, firme e forte, tá certo? Interagindo com os achados de vocês, das pesquisas de vocês, e dando luz e dando explicação, tá certo? A todas as evidências que vocês possam ter a partir de uma coleta de dados, de um modelo de pesquisa utilizado, que vocês possam ter encontrado. Então, essa revisão da literatura, ela vai estar na redação da pesquisa, vamos dizer assim, em praticamente todas as suas partes. Seja na fase do projeto da pesquisa, seja na fase do TCC, do trabalho de conclusão de curso. Ok? Uma pergunta que poderia ser colocada nesse momento. Professor, qual a diferença da revisão da literatura do projeto de pesquisa para aquela revisão que fará parte do meu trabalho de conclusão de curso, da minha monografia ou do meu artigo científico? Então, eu poderia dizer para vocês o seguinte: a diferença, tá certo, é que vocês terão a necessidade de ampliar esse marco teórico. Então, na verdade, não é bem uma diferença, mas é uma necessidade de ampliar aquela revisão do projeto de pesquisa, que até então é acanhada, é pequena, tá certo? É reduzida. Não estou falando da qualidade do impacto da revisão, mas da necessidade, tá certo, de um número maior de páginas. Então, no TCC, a revisão da literatura, ela vai ser encorpada. Vocês irão incorporar, tá certo, outros conteúdos teóricos, porque haverá essa necessidade. Inclusive, porque vocês deverão, na fase de TCC, na fase de monografia ou de artigo, vocês deverão ter uma revisão da literatura que comporte também a explicação dos resultados obtidos por vocês. Então, é importante que vocês entendam essa revisão da literatura com muita responsabilidade. Ela é uma parte, eu diria, como as outras, né? Como todas as outras, ela é uma parte que deve ser realizada com muito cuidado, com muito zelo, com muita atenção e com muita responsabilidade por parte do autor ou dos autores da pesquisa, certo? Então, é importante que vocês entendam essa revisão da literatura dessa maneira. Uma reflexão quando se vai colocar o que seria a revisão da literatura. Então, vem uma pergunta em mente. A pergunta ela é muito simples e eu posso fazer para vocês agora. Vocês já escolheram o tema a partir da aula anterior? Tenho certeza que alguns aqui já escolheram o tema, tá certo? Alguns aqui também já podem ter até mesmo formulado o problema da pesquisa. Então, agora eu lanço uma pergunta para vocês. O que é que se sabe até o momento sobre o tema que vocês escolheram e sobre o problema da pesquisa que vocês estabeleceram? A partir dessa pergunta, já vai surgir uma tarefa para vocês, que é justamente a busca de informações, a busca de fontes, tá certo? Vocês precisarão fazer um mapeamento do que se conhece até o momento. Isso, obviamente, que vai levar em consideração o fenômeno em questão, é aquela característica, né, aquela questão que desde o início das nossas aulas eu já venho colocando. Então, o que se sabe sobre esse assunto? Esse assunto, ele tem muito referencial teórico a respeito, ou se percebe ainda a escassez de dados, escassez de publicações a respeito. Então, vocês precisam ir atrás dessa resposta. Então, aquela revisão prévia que todo iniciante em pesquisa deve fazer quando pensa o tema e o problema da pesquisa. Então, tem que estar muito claro para vocês, para que vocês possam dar os próximos passos. Ok, pessoal? Em relação à revisão da literatura, eu vou mostrar para vocês que ela pode ser chamada
de outros termos, como fundamentação teórica, como marco teórico. Tem alguns tipos de pesquisas e pesquisadores que gostam de utilizar o termo estado da arte. Qual é o estado da arte da pesquisa? É justamente o conhecimento que se sabe, tá certo? Sobre esse tema, sobre essa problemática. E até mesmo de embasamento teórico. E é muito comum que nós possamos alternar até a nossa fala quando a gente se refere à revisão da literatura e quando a gente vai fazer o uso desses termos aí. Então, para fins didáticos, eu vou sugerir para vocês o que está nesse azul claro aqui, ó. Revisão da literatura. Nós vamos fazer um capítulo chamado de revisão da literatura. Logo após o texto introdutório, nós teremos o capítulo de revisão da literatura, que é justamente, tá certo, toda essa busca por uma fundamentação teórico, metodológica, científica de toda a produção que está veiculada e que se conhece, tá certo, até o presente momento. Então, percebam que uma outra pergunta vai surgir. Qual a fundamentação eu tenho até o presente momento e que eu posso me apropriar, né, que eu posso utilizar para que eu possa construir o meu projeto de pesquisa? E aí vocês vão ter que buscar as diversas fontes. E hoje, nessa aula, nós teremos alguns exemplos de como buscar essas fontes, ou algumas dessas fontes, em especial na internet, que talvez nesse momento seja a ferramenta de maior utilização por parte de quem está construindo pesquisa e quem está fazendo ciência. Então, revisão da literatura para o nosso projeto de pesquisa, para o nosso exercício de aprendizagem, mas qualquer um outro termo destes que vocês estão vendo na projeção e que eu já mencionei para vocês, poderia ser utilizado. Obviamente que um termo ou outro, às vezes, ele vai ter uma particularidade mais com um tipo de pesquisa, com um modelo de pesquisa, ou até mesmo com as características do pesquisador. Tem pesquisadores que são mais qualitativistas, outros são mais quantitativistas, e aí, a depender do tipo de pesquisa que se produz, muitas vezes esses pesquisadores eles têm uma linguagem própria e mais específica para o seu projeto de pesquisa. Então, como eu falei para vocês, como eu coloquei anteriormente, a revisão da literatura é esse capítulo especial onde vai o quê? Onde vai agregar o conhecimento sabido, o conhecimento existente. E aí vocês podem se apropriar do que vocês têm, obviamente, em mãos, do que é de alcance de vocês. Então, é importante que se tenha esse entendimento, que a revisão, que o conhecimento que vai ser apropriado e que vai dar sustentação ao projeto de pesquisa de vocês, é aquele conhecimento que está produzido, que tem uma validade científica, que tem uma credibilidade, mas que está de acesso para vocês. E eu até posso colocar acesso gratuito ou, tá certo, mais viável, porque nem sempre esse conhecimento vai estar de acesso livre. Então, nem tudo que se tem publicado é de domínio público. Então, é possível que vocês necessitem também de fazerem investimentos quando vocês estiverem nessa fase de construção da revisão da literatura, do ponto de vista de disponibilizar até mesmo uma parte do orçamento da pesquisa, para que vocês possam ter esses artigos mais recentes, esses artigos publicados em veículos de maior qualidade, em periódicos de maior impacto, né, sobretudo os internacionais. Então, nem sempre esses conteúdos eles vão estar gratuitos, mas é importante que vocês saibam, na medida do possível, e também a partir da necessidade da própria pesquisa, é importante que vocês possam disponibilizar no orçamento do projeto de pesquisa de vocês valores que possam ser voltados a essa construção da revisão da literatura. Como vocês estão vendo aqui nessa projeção, textos, artigos
informações de livros, de jornais, informações de internet. E aí eu faço uma ressalva para vocês: tenham bastante cuidado, filtrem bastante as informações da internet, principalmente em épocas como a de hoje que nós estamos vivendo. Então, nem tudo que está publicado, que está veiculado na internet é boa ciência, tem veracidade. Então, busquem informações sobre os autores, sobre as instituições desses autores. É importante o máximo de informações a respeito da autoria intelectual, dessas obras que vocês irão buscar para a construção dessa sessão de fundamentação teórica de vocês. É importante que vocês zelem bastante pelo uso do que vocês vão utilizar. Nessa aula de hoje eu vou trazer, de uma maneira mais técnica, algumas estratégias. É um dos meus propósitos falar uma linguagem para vocês que seja uma linguagem de fácil entendimento e também, como eu falei antes, que tenha aplicação prática. Para mim, não importa apenas que vocês saibam conceituar a revisão da literatura. Eu quero saber se vocês entendem e sabem construí-la. Então, para isso, a gente vai trazer, dentro dessa construção, dessa argumentação teórica que eu estou fazendo, outras características técnicas que vão nortear essa sessão de revisão da literatura. Então, a revisão é justamente esse conjunto teórico das ideias de outros autores, que podem ou não ter afinidade com a linha de pesquisa ou a linha de construção científica de vocês. Então, muitas vezes, a gente vai ter que buscar na literatura informações que contrapõem as nossas ideias principais ou as ideias que estão postas na problemática da nossa pesquisa. Mas é importante que a gente também busque essas ideias que contrapõem as nossas, para que a gente possa construir uma discussão rica das evidências e dos achados científicos da nossa pesquisa. Então, é importante também que esse arsenal teórico que vocês irão buscar também possam servir, principalmente nessa fase de análise e interpretação dos resultados que serão, seja por modelos qualitativos ou quantitativos, que serão as evidências que vocês deixarão de legado a partir da conclusão da pesquisa de vocês. Então, eu espero estar sendo claro. E aí vem uma outra pergunta que vai facilitar o entendimento de vocês e que eu vou lançar para vocês agora. Como escrever essa revisão da literatura? O professor Luciano acaba de nos explicar o que seria a revisão da literatura, que seria uma seção obrigatória do projeto da pesquisa, que também vai interagir com o texto introdutório, que vai interagir com os procedimentos metodológicos, que vai facilitar a discussão e o entendimento dos resultados e suas interpretações. Tá? Então, até agora, ele trouxe para a gente, ele explicou, ele deixou claro o que seria a revisão da literatura e qual a sua necessidade. Mas como escrever essa revisão da literatura? Eu acredito que todos vocês queiram, ao final do nosso curso, escrever um projeto de pesquisa que, nesse modelo, deverá ter uma boa estruturação de revisão da literatura. Então, não tem, pessoal, não tem mistério, aspas. É simples. A revisão da literatura, para ser escrita, ela vai levar em consideração os mesmos pressupostos que vocês conhecem sobre escrever qualquer tipo de texto. Então, primeiro, a revisão da literatura, ela deve ser recortada em 3 partes. O começo, o meio e o fim. É óbvio que tem que ser essas partes. Agora, o que é que se deve ter no começo? Então, eu vou sugerir para vocês que vocês não precisam iniciar uma revisão da literatura, vocês não precisam iniciar já com um subtópico, porque a própria revisão da literatura, ela já é o capítulo, ela já traz um número, ela é numerada. Então, a revisão da literatura, por exemplo, ela pode ser
ela pode ser o número 2 do meu projeto de pesquisa. Eu posso considerar ela, mesmo como o primeiro capítulo, mas ela vai levar ao número 2, a seção de número 2. Porque a seção de número 1 é a minha introdução, onde a gente começa a numerar, e aí já é uma parte de normas técnicas, o projeto, os tópicos começam a ser enumerados a partir da introdução. Então, a revisão da literatura como tópico 2, ela pode iniciar por um breve texto introdutório, onde vocês nem precisam se utilizar de uma citação textual para discorrer em um parágrafo ou pouco mais que isso sobre o tema e sobre como essa revisão está organizada. Então, o início da revisão da literatura é como se fosse aquele parágrafo de apresentação da revisão da literatura. Eu não sei se estou me fazendo claro, mas a apresentação é quando vocês deixam bem claro para o leitor qual é o tema que está sendo dividido e tratado em uma revisão, tá certo? E como ele está sendo dividido. Então, é importante que vocês façam em poucos parágrafos. É possível que em um único parágrafo a gente comece a revisão da literatura por um breve texto introdutório, ok? Obviamente que não seja idêntico a alguma parte que vocês já escreveram anteriormente na introdução de vocês. Então, aí, a partir disso, a gente vai ter o desenvolvimento da revisão da literatura. Então, o desenvolver de uma revisão da literatura é a divisão dessa revisão da literatura ou dessa fundamentação teórica em tópicos. Então, vocês vão pegar o tema em uma linguagem mais popular. É como se eu desse uma paulada no meu tema e quebrasse ele em 2, 3, 4 partes. E cada parte dessa vocês irão desenvolver. Então, vocês pegam o tema, vocês desenvolvem subtópicos desse tema e discorrem sobre isso a partir de um corpo teórico existente e do alcance de vocês, certo? Tá? Para concluir o capítulo da revisão, percebam como é simples. Como escrever a revisão da literatura? Dividindo em 3 partes. Inicia por um breve texto introdutório, divide o tema em partes, o que a gente chama de desenvolvimento da revisão da literatura, e o final dessa revisão vai ser o fechamento da argumentação e de todos os pressupostos teóricos científicos que foram descritos por vocês, né? Então, em relação ao tamanho dessa revisão da literatura, na fase de projeto de pesquisa, eu sempre digo, o tamanho da revisão da literatura deve ser o tamanho necessário para que eu possa justificar o interesse pelo tema, para que eu possa tentar trazer luz para o problema da pesquisa, interagir com esse problema da pesquisa e apresentar, seja do ponto de vista conceitual ou mesmo das evidências que já são publicadas a respeito, o que é que se sabe sobre aquele fenômeno que está sendo alvo do projeto de pesquisa de vocês. Então, como escrever a revisão, eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu retirei da mesma monografia, do mesmo TCC, que eu apresentei para vocês a introdução no início da nossa aula de hoje. Então, prestem atenção. Antes desse exemplo, só para que fique claro que vocês precisarão ter bastante habilidade. Então, não é fácil construir uma revisão da literatura, não é só copiar e colar uma série de parágrafos de outras produções. Então, tem que ter critérios, tá certo? Por parte de vocês, enquanto pesquisadores, e vocês devem buscar sistematizar os principais conhecimentos, ou seja, os principais autores das suas áreas, eles devem ser consultados e eles devem constar no capítulo de revisão da literatura de vocês. Então, que conhecimento que eu tenho na minha área específica, na nossa área, na educação física, seja no conjunto de conhecimento do bacharel ou no arcabouço teórico
que os licenciados se apropriam para executar suas pesquisas ou até mesmo para sua prática profissional. Então, eu tenho que buscar esse conhecimento de uma maneira sistematizada. Então, cada balão que vocês estão vendo aqui, cada cor dessas, eu coloquei de maneira para que vocês tivessem muito claro a necessidade de colocar dentro de uma revisão da literatura as mais diversas facetas do conhecimento acumulado pela área em questão, pela área alvo da pesquisa. Então, os conceitos principais, que conceitos principais eu posso colocar a respeito do meu tema? Então, cada um de vocês irá pensar no tema que escolheram e que conceitos principais devem constar, ou se não precisa constar conceito nenhum. Isso é um exercício cognitivo do pesquisador, mas normalmente conceitos base, eles são utilizados, alguns conceitos históricos, alguns conceitos gerais, algumas definições, a questão cronológica. Então, vocês precisam, na revisão da literatura, seguir uma sequência cronológica. E aí eu estou colocando do ponto de vista da temporalidade do conhecimento apropriado por vocês. Então, vocês poderão, a exemplo, na revisão de literatura de vocês, alguns, a depender do tema, outros não, podem colocar aspectos históricos. Há uma necessidade de um conhecimento teórico dos aspectos históricos do meu tema, e aí cada um de vocês irá pensar a respeito, sempre seguindo esse conhecimento histórico, tá certo? A partir do mais antigo até os dias de hoje. Então, a gente vai tentando, em uma linha temporal, apresentar na revisão da literatura aquelas definições, aqueles conceitos, aquelas informações que são importantes e que tornam relevante a pesquisa de vocês, tá certo? Outros pontos que podem ser explorados na revisão da literatura. Alguns métodos podem ser descritos, tendo o seguinte cuidado, tá, pessoal? Não confundam os métodos que serão postos no capítulo de metodologia ou de procedimentos metodológicos, tá certo? Mas alguns métodos que podem ser apresentados em uma revisão da literatura para que o leitor possa compreender melhor aquela teoria, certo? Algumas variáveis podem ser colocadas e daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo para vocês de tudo isso aí. E em verde, claro, vocês estão vendo aqui as evidências. Então, o conjunto de estudos, aqueles estudos, sobretudo os estudos originais, aquelas publicações que envolveram coletas de dados, não só apenas os estudos teóricos. Então, essas evidências, elas são muito bem-vindas em um capítulo de revisão da literatura. Então, é interessante, em linhas gerais, é interessante que vocês saibam dosar uma revisão da literatura que seja conceitual, mas também que traga à tona, tá certo, as evidências que se sabem nos principais estudos e nas principais pesquisas científicas já publicadas, tá certo, na área em questão. Espero que vocês estejam entendendo. Estou procurando tornar o mais claro possível cada informação dessas. Ainda sobre características que vocês precisam compreender, e é muito comum na construção da revisão da literatura, que o professor que será o orientador de vocês será algo bem real, que eles coloquem, que eles façam algumas solicitações para vocês, no sentido de vocês buscarem os estudos mais atualizados. Então, eu quero deixar bem claro para vocês o sentido de o que é atualizado e o que não é atualizado, porque vai ser, talvez, a realidade de todos, ou da maioria, tá certo? Ao dialogar com o orientador do projeto de pesquisa, que ele coloque como uma das condições
que vocês coloquem o que há de mais recente publicado a respeito do tema e do problema. Então, eu quero trazer para vocês, eu quero ressaltar essa importância, de fato, trabalhar com o que se tem de mais atualizado. Eu acho que é uma informação que nós não podemos desconsiderar, mas também a gente precisa entender que qualquer informação que seja útil e que vá contribuir na minha construção teórica pode ser apropriada e pode ser utilizada por mim enquanto pesquisador. Então, é possível que vocês não encontrem, e aí vai depender muito do tema da pesquisa de vocês, é possível que vocês não encontrem muitas obras tão específicas ao tema de vocês. E aí a gente pode buscar o que a gente chama de fazer pontes, aspas, tá? Fazer pontes em obras que são publicadas de assuntos que não são especificamente similares ao nosso, mas podem dar uma contribuição e podem ajudar a dar uma sustentação ou até mesmo explicar, tá certo, alguns resultados encontrados na nossa pesquisa. Então, é possível que a gente encontre artigos específicos ou, na impossibilidade disso, que a gente possa se apropriar de artigos que não são tão específicos, mas que podem dar uma contribuição. E aí tem uma dica bem importante, que é vocês buscarem sempre nas referências desses artigos, que são específicos ou mesmo os que não são tão específicos, que vocês possam buscar nas referências que eles utilizaram, outras referências que vocês podem utilizar, certo? Então, uma outra questão para a reflexão de vocês é em relação ao que eu falei anteriormente, ao antigo. Então, o que seria uma referência ou uma citação antiga, tá? Então, eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre a diferença do que seria antigo e do que seria clássico. Tenho certeza que vocês já escutaram falar em uma referência clássica. Gente, vocês podem utilizar uma referência que, do ponto de vista do ano da publicação, desse ponto de vista, ela é antiga. Só que essa referência, ela se torna clássica para a área que vocês estão se propondo a construir e a estudar, tá certo? Por meio da pesquisa. Então, citações clássicas, elas são antigas, mas elas podem, tá certo, ser utilizadas por vocês. Tem aqui um exemplo. Todos vocês já devem conhecer o conceito de atividade física e de exercício físico. É um conceito que foi publicado pela primeira vez em meados dos anos 80, mais precisamente em 1985. Então, essa citação, que é atribuída a esses autores aqui que vocês estão vendo, o Kaspersen e os outros, aí o Pauer e o Christensen, esses autores, eles publicaram isso, tá certo? Há muitos anos, há algumas décadas atrás, mas ainda é possível, a depender do tipo de pesquisa e da necessidade conceitual, tá certo, desse referencial teórico, ainda é possível que nós possamos nos apropriar, tá certo, de uma referência como essa. Então, essa referência é o exemplo de clássica, tá certo? Então, percebam que não deve ser a maioria de uma revisão da literatura. Deve ser muito pontual a presença de citações clássicas na revisão da literatura de vocês, ok? Espero que vocês tenham entendido essa diferença do antigo e a diferença do clássico. Tá, pessoal? Uma outra coisa importante, me permitam voltar à projeção, em relação à construção, tá certo, das seções e subseções da revisão da literatura. Revisões da literatura que não são bem construídas, normalmente elas são desarticuladas. Elas trazem um texto desarticulado, onde o autor acaba trazendo uma série de parágrafos, copiando e colando de outras obras,
tá certo? Por ele selecionadas, mas que não tem entre um parágrafo e outro nenhum link de articulação. Então, uma boa revisão da literatura é como um bom livro. Vocês começam a ler e aí, ao longo da leitura de vocês, vocês percebem, tá certo? Aquela sensação agradável, aquele entendimento fácil, aquela sequência lógica de conteúdos e a interação entre um parágrafo que termina e um que se inicia. Então, eu chamo a atenção para vocês que tenham cuidado, que evitem a chamada colcha de retalhos. Então, ao articular, ao separar o referencial teórico para a construção da fundamentação teórica de vocês, busquem fazer um marco teórico bem organizado e que seja agradável ao seu leitor. Espero que vocês estejam entendendo. Também é possível que nós possamos trazer, à luz de uma literatura bem construída, tá certo? Quadros, sínteses de alguns estudos ou de algumas pesquisas que já foram publicadas e que elucidam sobre procedimentos, resultados, discussões e conclusões daquela pesquisa. Muito semelhante ao que eu proponho para vocês no exercício nosso de aprendizagem. Então, ao final da minha argumentação de hoje, nós teremos o acesso ao nosso segundo exercício de aprendizagem do nosso curso e nele vocês vão perceber a presença de um quadro onde vocês irão ter que articular, pelo menos, a presença de 3 referenciais teóricos, ok? Em outras palavras, de 3 publicações, sejam artigos ou outro tipo de obra, e vocês deverão preencher nesse quadro síntese elementos que vão estar de acordo com o que vocês estão vendo nesse roteiro, ou seja, a parte de procedimentos, a parte de resultados, discussões e conclusões. Então, também é muito bem-vindo a presença de quadros nas revisões de literatura, porque eles acabam sintetizando muito bem uma série de conhecimentos científicos que já foram produzidos. E aí a gente vai chegar agora nas sugestões, na seleção do referencial teórico de vocês. Então, eu tenho aqui 5 pontos que são estratégias de aplicação prática que eu vou propor para vocês. Então, primeiro, vocês devem, ao iniciar a busca por uma construção de revisão da literatura, vocês devem iniciar sempre do que há mais de novo. Então, eu não vou iniciar buscando o que há de mais antigo. Eu vou iniciar a partir sempre de um parâmetro do que há de mais recente sobre o tema e problema da pesquisa. Certo, pessoal? Uma outra estratégia importante quando vocês estão nessa busca por um referencial, ao se apropriar das obras, sejam nos sites ou nas plataformas de busca, vocês devem, até mesmo visando a economia de tempo e eficiência nessa busca teórica, vocês devem sempre seguir a seguinte sequência. Antes de ler o artigo na sua íntegra, experimentem através da seleção do título da obra. Obviamente que o primeiro indicador será o título da obra, é pelo título que vocês irão já fazer um primeiro descarte ou não nessa seleção de um referencial, tá certo? Mas experimentem antes de ler a totalidade do artigo, antes de ler na íntegra, experimentem ler o resumo, porque é possível que pela leitura do resumo vocês descartem essa obra ou que vocês tenham a certeza, ao se apropriar das obras, sejam nos sites ou nas plataformas de busca, vocês devem, até mesmo visando a economia de tempo e eficiência nessa busca teórica, vocês devem sempre seguir a seguinte sequência. Antes de ler o artigo na sua íntegra, experimentem através da seleção do título da obra. Obviamente que o primeiro indicador será o título da obra, é pelo título que vocês irão já fazer um primeiro descarte ou não nessa seleção de um referencial, tá certo?
mas experimentem antes de ler a totalidade do artigo, antes de ler na íntegra, experimentem ler o resumo, porque é possível que, pela leitura do resumo, vocês descartem essa obra ou que vocês tenham a certeza que essa referência ou que essa produção ela pode ser útil, tá certo, na construção teórica do projeto de vocês. Então, antes de vocês lerem o artigo na sua íntegra, experimentem fazer uma análise do resumo e, a partir daí, vocês irão tomar uma decisão se é relevante essa produção, se ela tem a ver com a pergunta da minha pesquisa ou não. O terceiro ponto é vocês utilizarem de uma estratégia que ela não é recente. Ela é muito clássica em quem estuda metodologia do trabalho científico, que é a elaboração de fichamentos, as famosas fichas de referências ou de citações. Então, é muito fácil para vocês, para aqueles que gostam mais das versões impressas, ou mesmo que seja de uma forma digital, é muito interessante que vocês utilizem as fichas para vocês catalogarem as obras que vocês estão buscando e que irão ou poderão ajudar vocês na construção do projeto de pesquisa. Aí nós temos na sequência, sempre, pessoal, não esqueçam desse sempre que eu falei, escrever, seja no fichamento, na etapa anterior, ou copiar. Esse copiar, eu já estou me apropriando do advento da tecnologia, do atalho, do famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Então, copiem sempre a referência completa. Se vocês encontrarem um artigo e vocês tiverem ciência que esse artigo ele é importante na construção teórica do projeto de pesquisa de vocês, então, cataloguem, copiem essa referência completa. Porque acontece muitas vezes de alguém citar uma informação e depois buscar essa referência e não encontrar mais. É muito comum quando o autor do projeto vai fazer aquela análise final do seu texto, ele tem um monte de citações que não foram referenciadas e ele não sabe mais onde ele vai encontrar essa referência. Então, não esqueçam de escrever ou de copiar sempre a referência completa. Vocês podem criar um arquivo e já podem colocar de maneira completa essa indicação, ok? Ainda hoje eu vou mostrar para vocês uma forma de se fazer, que é uma estratégia bem simples e que vai ajudar bastante vocês. E, por fim, dessas sugestões em relação ao referencial, que vocês utilizem das normas técnicas vigentes, ou seja, citem de maneira correta, referenciem de maneira correta todo referencial teórico que vocês estão construindo. E aí a gente está falando das normas técnicas, sejam elas as normas da ABNT ou uma outra norma que possa balizar esse projeto de pesquisa, porque vai depender muito do tipo de projeto de pesquisa e para onde vocês estão elaborando. Então, no caso do nosso curso de Educação Física, na nossa Universidade Federal da Paraíba, nós iremos utilizar das normas da ABNT, mas é possível que outras normas possam ser, tá certo, necessárias para quem vai elaborar o projeto de pesquisa em um outro modelo ou em uma outra instituição. Eu vou mostrar para vocês, como eu já falei anteriormente, um modelo de revisão da literatura. Esse modelo, percebam que ele desconsidera aquela estratégia que eu mostrei para vocês de início, que é fazer um breve texto de apresentação da revisão da literatura. Então, esse modelo aqui poderia iniciar por um parágrafo, por uma breve exposição do tema e deixando claro em quantos tópicos a revisão foi dividida, se foi mais conceitual, se foi histórica, se utilizou de definições, se apresentou de evidências, se apresentou quadros teóricos. Então, aquela
aquele início da revisão que eu propus para vocês anteriormente, não foi realizada nesse modelo, nesse exemplo, que foi desse aluno que eu já apresentei para vocês inicialmente, quando eu mostrei sobre introdução. Está errado? Não, não está errado. Foi uma opção. Ele já iniciou a revisão do suposto desenvolvimento que foi a proposta anterior que eu apresentei para vocês. Então, ele já começou dividindo o tema dele em subtópicos. Vocês estão vendo o tópico 2.1, que trata da musculação e do culturismo, tá certo? Aspectos históricos e evolução. Então, para esse tipo de projeto de pesquisa, o autor achou por bem apresentar aspectos históricos da modalidade. E aí vocês percebam a presença, é muito fácil que vocês identifiquem a presença de várias citações, algumas inclusive me parecem bem clássicas aqui, né? Eu teria utilizado uma citação clássica para falar desse período aqui, ó, antes de Cristo, por exemplo. Nesse caso aqui, foi uma opção de quem escreveu, de quem construiu a revisão. Então, eu estou mostrando para vocês, apenas como exemplo, seria um primeiro tópico, uma pergunta que vocês poderiam me fazer. Quantos tópicos eu devo dividir a minha revisão da literatura? Depende, a resposta é: olhe para o tema e o problema da pesquisa e faça uma construção teórica necessária para que você justifique bem esses elementos. Então, é possível que vocês dividam em 3, 4, 5 ou até mais tópicos e subtópicos uma revisão da literatura, mas não tem, nesse momento, eu não teria aquela famosa receitinha para passar para vocês, ok? Lembrando sempre que a revisão do projeto de pesquisa ela é mais enxuta em relação à revisão da literatura de uma monografia, que vai ser o continuar, tá certo? Dessa versão inicial chamada de projeto de pesquisa. Então, eu estou mostrando para vocês a presença de figuras. Luciano, é possível colocar figuras na revisão? Aí vai muito do gosto e do critério do autor. Eu só recomendo que vocês não exagerem das figuras, das ilustrações, apenas quando são importantes para caracterizar, tá certo? O corpo teórico trazido à luz por vocês. Então, aqui a gente está vendo um segundo tópico, ó, 2.2, o culturismo e suas categorias. Então, para esse exemplo aqui, primeiro, se começou dos aspectos históricos e da evolução da modalidade esportiva, e aí ele continuou em um outro tópico, falando já do esporte, do culturismo como esporte, e aí dividindo as suas categorias. E aí vocês vão ver, para a gente encerrar essa parte aqui de revisão da literatura do ponto de vista de modelos, vocês vão ver um outro tópico aqui, ó, 2.2.1. Isso aqui é um tópico terciário. Ele faz parte da ramificação da árvore teórica do tópico anterior. Nesse caso aqui, eles estão falando sobre os recursos ergogênicos. Percebam que se falou de culturismo, que seria aquele esporte, né, a musculação de alto nível, né, uma musculação avançada, e também se fala de recursos ergogênicos. Então percebam que esse tema já traz, pelo menos, um fenômeno que tem duas facetas, ou duas variáveis. Uma variável que seria a musculação e uma outra variável que seria os recursos ergogênicos utilizados por aqueles praticantes desse esporte. E aí tem mais um tópico que é o 2.3, ó. A utilização de suplementos alimentares. Então, já está bem claro para o leitor, mesmo que a gente não tenha, nesse momento,
o trabalho na íntegra, já está bem claro que essa revisão ela vai tratar de culturismo em atletas que vai envolver o consumo e o uso de recursos ergogênicos. E aí, me parece que o autor ele vai dar o foco maior desses recursos nos suplementos alimentares. Então, para essa construção, para essa fundamentação, o autor se apropriou de várias informações que estão dispostas e que eu estou apresentando como um modelo para vocês. Eu espero que tenha ficado entendido do ponto de vista da divisão das partes da revisão da literatura. Pessoal, a gente encerra no slide anterior sobre a parte de entendimento. Qual é o entendimento sobre o que é a revisão da literatura e como ela deve ser redigida, como ela deve ser montada no projeto de pesquisa de vocês, né? Redigida ou digitada, aí vocês utilizam o termo que vocês tiverem mais afinidade. Então, a redação dessa revisão, até então, a gente trouxe informações para isso. Agora, nós temos um ponto que, quando se fala em revisão da literatura, ele começa a ser um tema importante, que é o cuidado na elaboração dessa revisão da literatura, na utilização das normas técnicas. Então, se vocês não tiverem familiaridade com as normas técnicas, vocês podem incorrer, mesmo que não seja de uma forma intencional, vocês podem incorrer em erros que podem ser caracterizados como plágio. Então, o plágio é aquela situação onde vocês se apropriam de conteúdos teóricos, de informações que já foram produzidas, publicadas, veiculadas pelos seus autores. Então, vocês se apropriam dessas informações, mas vocês não dão o crédito intelectual para essas pessoas, ou pesquisadores, ou autores, que foram aqueles que construíram as pesquisas preliminares e que estão dando sustentação para o projeto de vocês. Então, toda vez que eu me aproprio de uma informação de alguém e que eu não coloco a citação, quando eu não faço a menção àquela autoria, então eu estou assumindo intelectualmente que aquilo ali foi eu que escrevi, foi eu que produzi. Então vocês precisam ter cuidado, tá certo? Principalmente para aqueles que copiam e colam e que buscam muitas informações e que não fazem uma revisão da literatura bem estruturada, fazem aquela chamada colcha de retalhos. Essas pessoas, elas acabam, normalmente, se utilizando do que a gente chama de plágio. Então, para que isso não aconteça, eu vou propor para vocês agora uma segunda fase da nossa aula, onde eu vou mostrar para vocês, de uma maneira técnica. Eu tenho certeza que alguns já conhecem a utilização das normas da ABNT, a exemplo, para o uso de citações. Mas, rapidamente, eu vou trazer à luz, tecnicamente, como que vocês devem fazer para que vocês não caracterizem o texto de vocês como um texto que não preze pela ética intelectual do que está sendo apresentado a uma comunidade científica e da pesquisa. Então, para esse autor que eu estou apresentando aqui para vocês, para o Costa, e não faz muito tempo que ele publicou isso, esse artigo vai estar disponível para vocês, tá, pessoal? Sobre a questão do plágio e dos tipos de plágio. Eu estou trazendo apenas um recorte para vocês. Eu sei que é um tema que já é de conhecimento da maioria, mas o Costa, ele coloca o plágio como, pelo menos, como 3 tipos. E desses 3 tipos, 2 deles têm a ver com a falta da menção da autoria para aquela informação que está sendo colocada no texto. Então, seja de maneira integral, ou seja, tem um plágio chamado direto, quando vocês pegam na íntegra lá o parágrafo todo e vocês assumem a autoria
ao não citar nenhum autor. Então, vocês estão dizendo que é de vocês. Aquela informação saiu da construção teórica de vocês. Então, é necessário que vocês apresentem, deixem claro, tá certo, de quem é essa informação original. Então, se vocês não fazem isso, vocês estão se apropriando de um tipo de plágio chamado o plágio integral ou direto. Então, é aquela pessoa que não troca nenhuma palavra, ela bota na íntegra, copiou e colou de olhos fechados e colocou lá, e ainda por cima não fez a citação. Ou fez a citação de forma errada. E aí eu já chamo a atenção de vocês. Se vocês citarem de maneira equivocada, vocês também podem estar incorrendo ao plágio. Então, não é apenas a omissão da menção aos autores, mas a forma com que vocês colocaram essa citação, certo? Então, a gente vai ter aquele plágio parcial, que é aquela pessoa que já vai lá e troca algumas palavras e, às vezes, até acha que está bonito lá o texto, que ele se apropriou de alguém, ele trocou alguns sinônimos e disse que a informação é dele. Novamente, ele pode estar incorrendo ao plágio. Então, eu posso considerar isso uma citação indireta. E aí eu preciso fazer menção ao autor. Certo, pessoal? Então, percebam que existe essa citação, esse plágio direto, aquele erro, aquela cópia total, né, como vamos dizer assim. Existe o plágio parcial e existe o plágio indireto. Então, percebam que é importante que vocês estejam atentos e atentas à boa utilização das normas, nesse caso que eu trago para vocês, das normas da ABNT, certo? Sobre citação textual. É a norma numerada como 6023. Eu vou apresentar rapidamente para vocês. Então, para que a gente evite esse plágio, eu quero que os meus alunos que participam do nosso curso aqui concluam sabedores da boa utilização das citações textuais nas revisões da literatura. Então, nós temos a citação, para que vocês entendam de uma maneira bem clara, é a menção que eu faço àquele autor intelectual daquela obra no sentido mais amplo. No nosso caso, vai ser textual, uma obra textual, uma publicação. E essa citação, e aí acontece bastante os equívocos e os erros, essa citação ela tem três perspectivas. Elas podem ser diretas, indiretas, ou elas podem ser citação de citação. E aí eu vou trazer para vocês, eu não vou levar muito tempo, porque eu tenho certeza que todos aqui já estudaram a respeito sobre as normas da ABNT, mas eu não poderia deixar de fora esse tipo de conteúdo, porque tem um link, tá certo, estreito com essa construção que eu estou propondo para vocês da revisão da literatura em um projeto de pesquisa. Então, de maneira bem simples, para que ninguém tenha dúvida, em relação aos tipos de citações, a citação direta é aquela citação que eu vou me apropriar lá de um parágrafo ou de um texto e, na íntegra, eu vou transpor para o meu projeto de pesquisa, tá certo? Tem pessoas que fazem isso de uma forma mais curta, tem pessoas que pegam partes menores de um parágrafo ou de um texto e consideram em citações curtas ou menores as citações que vão até 3 linhas. 3 linhas são citações diretas, tá certo? Curtas. Ou seja, eu não mexi em nada. Eu copiei e colei, e aí eu estou chamando isso de citação direta, desde que eu cite o autor de maneira direta e cite da maneira correta. Tá certo? E existe a possibilidade onde eu vou citar de uma forma indireta. Eu vou pegar um texto que alguém publicou, eu vou intervir na construção teórica desse texto, eu não vou tirar a essência,
a ideia principal do autor. Mas eu vou utilizar das minhas palavras para utilizar a ideia, tá certo, dessa autoria. A isso eu vou chamar de citação indireta, tá certo? Então, a citação indireta, há uma manipulação por parte de vocês, vocês descaracterizam o texto, mas não a essência, tá certo? A ideia do autor permanece. Deve citar o autor? Sim. Se não citar, plágio indireto. E aí, voltando à citação direta, me permitam, eu falei da citação direta curta. Existe aquele autor que se apropria de um texto de mais de 3 linhas, e o critério de citação longa direta é mais de 3 linhas, certo? E aí eu vou ter que colocar no meu texto a citação direta com as características de uma menção de citação longa. Ok, pessoal? Então, citação direta pode ser curta ou longa, até 3 linhas ou mais de 3 linhas. Pode ser indireta, como eu expliquei para vocês. E o terceiro tipo seria a citação de citação. É quando eu cito alguém que eu não tive acesso à obra desse pesquisador, eu não li a publicação, eu não li o artigo, mas eu li a ideia dele por um outro autor, por uma outra produção, normalmente mais recente, e aí eu vou me utilizar, tá certo, de uma citação citada por outra, que a gente utiliza, que vocês já devem conhecer, a expressão apud, que significa citado por. Eu vou dar um exemplo mais adiante que vocês irão esclarecer qualquer dúvida. Rapidamente, para que a gente não perca tanto tempo com norma, mas vocês precisam saber citar os autores. Ninguém vai concluir esse curso sem ter pleno conhecimento de como citar bibliograficamente a autoria. Então, nós temos um sistema chamado de autor-data, que vocês irão utilizar o nome do autor, ou dos autores, ou da entidade intelectual da informação, e o ano que essa obra foi publicada. E aí, me permita, nós temos um exemplo, por exemplo, de alguém que faz parte desse curso. Ela se torna, em uma publicação, ela se torna Arruda. Então, o nome bibliográfico, nesse caso aqui, é o Arruda. Tá certo? É o último nome da Débora, nesse caso aqui, e vocês podem fazer esse exercício, tá certo? No caso de vocês aí, e saber qual que é o nome bibliográfico de vocês. Então, Arruda é o nome do autor. E aí eu preciso saber que ano que esse autor publicou a sua obra. Então, digamos que a Débora publicou o trabalho dela no ano de 2019. Então, nesse exemplo aqui, nós poderíamos colocar Arruda 2019. Ok? Então, é um exemplo simples. Isso vai modificar apenas a forma de formatação quando consta no decorrer do texto ou entre parênteses. Eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. A gente já vai adiantar. Eu não quero me estender na parte mais técnica de normas, mas para que vocês não errem, pessoal. Em relação ao número de autores, a forma de citar é essa que eu trago para vocês. E eu chamo a atenção de vocês, 2 autores, vocês podem separar pelo ponto e vírgula, ou vocês podem colocar a vogal entre um e outro, a vogal tá certo? E aí nós teremos aqui, para citar 2 autores, nesse exemplo, Pontes e Souza. Sendo dentro de parênteses, sempre em letras maiúsculas. 3 autores seguem esse modelo que eu proponho. Mais de 3 autores, vocês terão o cuidado de apenas mencionar o nome bibliográfico do primeiro autor, mais a expressão etial. Essa expressão aqui, ó. O etial significa que tem outros autores, que tem outros colaboradores. Só cita o primeiro autor, tanto na citação quanto na referência,
lá na seção de referências, vocês só vão citar o primeiro autor e a expressão etial. Ok, pessoal? Qualquer coisa que vocês visualizarem diferente é uma outra normativa ou um outro tipo de característica que não está levando em consideração o uso das normas da ABNT. Então, temos alguns exemplos, rapidamente, do uso da citação em caixa alta ou em maiúsculos e minúsculos. Eu chamo a atenção de vocês apenas, tá certo? Quando nós utilizamos dentro dos parênteses, na revisão da literatura, as citações elas estarão dessa forma, tá certo? Seguindo essa ordem cronológica, por questões de padronização temporal e também em maiúsculas, em letras maiúsculas. Quando a gente parafraseia os autores, vocês podem utilizar da forma que está nesse modelo aqui, e utilizando de maiúsculo e minúsculo para citar o autor, ok? Citações diretas, como eu falei para vocês, até 3 linhas, elas irão ser abertas e fechadas por aspas. Não esqueçam, se vocês não utilizarem dessa forma, vocês irão descaracterizar, tá certo, o uso de citação e poderão incorrer na questão, tá certo, do plágio. A mesma coisa em relação às citações indiretas, e eu já vou adiante, porque sei que essa parte do nosso conteúdo já é conhecido pela maioria, e também nós teremos, na nossa sala de aula virtual, eu disponibilizarei para vocês as normas da ABNT, né, que dizem respeito à citação textual, a 6023, e o uso de referências, que é a 10.520. Em relação às citações de mais de 3 linhas, vocês vão perceber a necessidade de um recuo. É muito comum que vocês, quando vão ler uma revisão da literatura, vocês tenham o texto recuado, e aí, nesse sentido, vocês percebam que é uma citação direta de mais de 3 linhas, o que a gente chama de citação longa, ok? E também a presença do número da página. O número da página, ele não vai aparecer nas citações indiretas, mas ele deve localizar a informação citada diretamente, tá certo? Quando se trata do uso direto por parte do autor do projeto desse texto ou desse parágrafo aí na sua fundamentação teórica. E aqui, para a gente finalizar essa parte mais técnica, eu vou apresentar para vocês a citação de citação, que é quando vocês vão utilizar o termo APUD, ok? Significa que eu não li. Lembram do autor que eu mostrei para vocês no início da nossa apresentação sobre atividade física, Kaspersen, Power e Chris Tesson? Então, eles são uma obra que suponho que eu não tenho, mas eu li sobre isso no Pontes 2020. Então, é dessa forma que eu deverei fazer a menção à autoria e deverei citar, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa parte de normas técnicas. Elas são importantes e muitas vezes são subestimadas, e a gente percebe o uso de forma incorreta por diversos autores de projeto de pesquisa. E para a gente finalizar, a terceira parte da nossa aula sobre revisão da literatura, eu vou trazer para vocês um rápido, tá certo? Um rápido fundamento sobre a busca de fontes, em especial referências que estão na internet, tá? Então eu espero que vocês estejam entendendo até agora. Primeiro, eu proponho para vocês uma série de plataformas que estão no ambiente virtual, na rede mundial de computadores. A gente tem uma série de veículos e de plataformas, como a PubMed, como a Bireme, como o portal da CAPES, que é um portal valioso, que compila uma biblioteca, uma série de trabalhos em formato de resumo ou mesmo na íntegra, e que vocês podem consultar, em maioria, de forma gratuita, tá certo?
o próprio Google Acadêmico, e aí a gente tem outros sites que eu, com muito carinho, tá certo, coloquei para vocês, que são da área da educação física e também as áreas afins. Eu coloquei uma série de revistas nacionais, mas que são qualificadas, que têm qualis relevante, que são utilizadas tanto para o consumo dos nossos pesquisadores, como também para as publicações das suas obras. Então, eu coloquei de uma forma atualizada, eu construí esse modelo de busca e acesso, tá certo, de fontes na internet, em especial nas revistas científicas. Eu estou colocando para vocês, vou demonstrar para vocês um exemplo daqui a pouco, mas é importante que, dependendo do tema da pesquisa de vocês, vocês possam fazer o acesso e buscar as melhores revistas, os melhores veículos, tá certo? Para que vocês possam fazer a busca de textos e de artigos e de produções que possam se enquadrar na construção teórica do projeto de vocês. Então, a gente tem aqui várias revistas. Eu tive o cuidado de colocar revistas de diversas áreas dentro do campo da educação física, como vocês estão percebendo aí, atividade física e saúde, a área da cineantropometria, a área da educação, né, as pesquisas mais sociais, né, saúde pública, as revistas da área da psicologia do esporte, o próprio Jornal de Pediatria, que também é um veículo hoje que atende a área da educação física e as suas produções. E temos aí outras revistas que estão disponíveis, tá certo? Lembrando que, embora no rodapé tenha a menção a 2019, mas eu conferi todos os links, tá certo, recentemente, e vocês podem fazer o acesso via a proposta desse modelo que eu proponho para vocês. Bom, para a gente dar um fechamento na aula sobre revisão da literatura, eu vou dar um exemplo para vocês de busca na internet. A gente vai utilizar o Google Acadêmico e também eu vou utilizar uma das revistas que estão mencionadas naquele conjunto de periódicos que foram colocados, mas eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa que sempre, tá certo, eu alerto aos meus alunos e alunas, que é ter cuidado na busca de informações de internet. Como eu já falei no início da minha fala, nem toda boa ciência e nem tudo que está publicado na internet é boa ciência e é boa informação. Então, existem sites informativos, existem sites de buscas e existem sites científicos. Então, busquem fazer um bom filtro e dosem bem, e eu não descarto que vocês consultem nenhum desses tipos, tá certo? De veículos de informações, mas é importante que tenham sempre em mente o cuidado e o zelo para buscar sempre a boa informação, que é aquela informação que é confirmada, que tem a autoria do que está publicado de forma clara, que essa autoria tenha credibilidade dentro da sua área, dentro do seu campo científico de atuação em pesquisa, inclusive que faça parte de uma entidade, tá certo, acadêmica, de uma instituição que seja respeitada nesse meio, tá certo, da produção e do conhecimento científico. Então, vocês vão ter bibliotecas institucionais, os próprios TCCs que são publicados nos cursos de educação física do departamento da UFPB, né, no nosso departamento de educação física, nós temos hoje uma biblioteca digital onde a gente disponibiliza esses TCCs, essas monografias e artigos. Então, todas essas fontes devem ser consideradas e vocês devem buscar para construir, tá certo, o melhor marco teórico possível do projeto de vocês, a melhor revisão da literatura que seja possível que vocês façam. Então,
Para que a gente possa, de forma mais clara, exemplificar, eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? Rapidamente, uma estratégia que vocês devem considerar, que é a utilização de descritores. Então, todas as obras, elas são catalogadas nas bibliotecas ou nos locais virtuais de compilação de produção científica. Todas essas obras, elas sempre têm como forma de ser buscadas o uso ou a utilização de palavras-chave, também chamados de descritores ou de unitermos. Então, eu vou mostrar para vocês uma estratégia que já pode ser conhecida por alguns de vocês, que é a utilização de descritores em ciências da saúde. Essa busca por descritores em ciências da saúde, pessoal, na verdade, é uma exigência em alguns cursos de graduação, de pós-graduação, até mesmo quando vocês vão depositar a versão final da pesquisa de vocês em forma de TCC, e até mesmo nas apresentações públicas, nas bancas, é muito comum que os examinadores, eles recomendem que vocês utilizem, tá certo? A busca por essas palavras-chave em bancos ou em catálogos que sejam confiáveis na área específica da pesquisa. Então, eu trago para vocês aqui esse modelo, esse exemplo, esse endereço, tá certo? Que vocês podem acessar e buscar e fazer um teste a respeito das possíveis palavras-chave ou termos, unitermos ou descritores que vocês poderão utilizar na pesquisa de vocês. Então, eu fiz alguns slides na possibilidade de não poder fazer o acesso via internet, tá? Então, esse modelo aqui explica bem como vocês podem consultar a palavra-chave de vocês. Vocês colocam a palavra, seja no português, no espanhol ou no inglês, tá certo? Como vocês percebem aí, trilíngue, ou ao colocar o termo em português, vocês vão alcançar a palavra. No exemplo aqui, educação física, tá? Eu coloquei e a gente confirma se essa palavra-chave é um descritor em ciências da saúde e se pode ser utilizado, tá certo, no nosso projeto de pesquisa. Aqui só para vocês visualizarem que a gente confirma o termo de educação física, né? Ó. Vocês percebem aí. E para encerrar, dessa vez de verdade, tá certo? Como exemplo, eu vou apenas trazer as últimas 3 dicas para vocês. Essas dicas são aquelas dicas de ouro para facilitar as buscas de vocês, a partir, seja, tá certo, do Google acadêmico ou de outra plataforma de busca de periódico ou de artigo, tá certo, ou outras obras. Então, são 3 estratégias que eu vou trazer para vocês, simples. Primeiro é vocês utilizarem o seletor de período. Lembram que eu falei lá no início da nossa apresentação, da nossa aula, a respeito das citações, das referências, do corpo teórico ser atualizado? Então, para que vocês possam ter um corpo teórico atualizado, vocês, desde que utilizem o seletor de período, vocês terão, tá certo, um corpo teórico atualizado. É só vocês colocarem na busca de vocês o período que vocês querem que compreendam as publicações. Ou seja, posso dar o exemplo, né, que eu quero dos últimos 5 anos. Então, eu vou, na hora da minha busca na internet, utilizar de uma estratégia onde a temporalidade das obras serão alcançadas. E aí, obviamente, que isso vai ser determinado por mim enquanto autor da pesquisa. O segundo ponto
que eu proponho para vocês levar em consideração, ou levarem em consideração, é a relevância científica, e para isso vocês irão considerar o número de citações dessa produção científica. Então percebam que quanto mais citada a publicação, é possível que a gente tenha a confirmação que ela é relevante para a comunidade que está consumindo esse tipo de evidências. E, por fim, vocês não esquecerem de referenciar de forma completa na estratégia de busca de vocês, utilizando as aspas, e nesse caso eu estou me referindo ao Google Acadêmico. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, primeiro ponto, que eu falei agora há pouco, eu quero especificar a minha revisão da literatura, eu quero fazer uma busca de atividade física e qualidade de vida apenas por obras dos últimos 5 anos. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou clicar nessa determinação do período específico, e isso aqui no Google Escolar, para quem conhece, é uma busca avançada, ok? E aí vocês podem colocar o ano que vocês querem. Eu coloquei aqui, ó, eu coloquei 2015, mas eu poderia colocar 2010 e ter os últimos 10 anos. O que foi produzido nos últimos 10 anos iria aparecer aqui, ó. Nesse caso, os últimos 5 anos, percebam que nós temos aproximadamente 17.500 resultados com as palavras atividade física e qualidade de vida. Então, percebam que é uma infinidade. E aí vocês podem utilizar desse advento de determinar a temporalidade para que vocês tenham sempre uma revisão da literatura bastante atualizada. Uma outra dica que eu falei para vocês, que seria sobre a relevância. Classificar por relevância. Se vocês clicarem aqui, vocês vão perceber o número de citações que o artigo ou que a obra obteve até o presente momento. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos 26 citações. Ou seja, essa publicação ela já foi utilizada pelo menos por 26 pesquisadores que se apropriaram dessa informação. Então é importante e tem como nos dar um parâmetro, tá certo, de relevância dessa obra em questão. E a terceira dica que eu falei para vocês, que é o uso das aspas, é vocês clicarem aqui, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó, essas aspas aqui, ó. Essas aspas aqui representam, se eu clicar, o referencial completo para que eu possa citar no meu trabalho. Ok? Então, se eu clicar nas aspas, eu vou ter de brinde como copiar, nesse caso aqui, ó, as normas da ABNT, vocês podem copiar essa obra e colar no projeto de vocês. Então, percebam que essas 3 dicas podem facilitar demais a busca de vocês. É o que eu tinha para esse momento agora. A gente teria também um segundo modelo, um segundo exemplo, que seria vocês pesquisarem diretamente na revista, tá? Então, esse exemplo aqui, a gente poderia ir direto na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. Então, a gente poderia clicar na aba de arquivos. Obviamente que eu gostaria que vocês buscassem as revistas que têm afinidade com o tema e o problema da pesquisa, e a partir disso vocês acessem a página inicial dessa revista, se familiarizem com os elementos e com os itens que estão propostos aqui na página e possam ir explorando. Nesse caso aqui, como exemplo, a gente poderia clicar para pedir o que tem arquivado de publicações. Só, por exemplo, eu poderia clicar no ano de 2009, e esse exemplo aqui faz sentido porque a gente teria uma publicação de 2019, novas diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Educação Física, oportunidades de aproximação com o SUS, que é uma produção do nosso colega, do professor Felipe, do nosso professor e coordenador do bacharelado,
Então, aqui há exemplo. Se esse artigo do Felipe me interessasse, eu teria como obter o artigo na íntegra e fazer o procedimento correto de me apropriar da informação científica e utilizar na minha revisão da literatura no meu projeto de pesquisa. Bom, eu aqui estou no ambiente virtual, tá? Eu estou na página da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. Poderia ser uma outra revista científica. Essa revista, ela é muito importante dentro da nossa área, principalmente no estudo da epidemiologia da atividade física. Nós temos, inclusive, lideranças dessa área na nossa universidade. Então, só para a gente consolidar aquele exemplo. O exemplo que eu falei para vocês, nós poderíamos clicar aqui, ó, no atual. O número atual, ele ainda está em processo de publicação, muito embora nós possamos ter acesso a partes desse conhecimento que vai ser produzido, que já foi produzido e que vai ser veiculado. Mas eu vou dar o exemplo para vocês, clicando nos arquivos, porque ao clicar nos arquivos, nós temos acesso a todos os volumes das revistas que já estão disponíveis na homepage dessa revista em especial, que é a revista do exemplo que eu estou trazendo para vocês. Então, por exemplo, aqui a gente vai fazer a busca, normalmente a gente é um trabalho de formiguinha. Nós podemos ir abrindo sempre do mais recente, sempre pensando naquela busca das adições mais recentes, e aí se a gente não vai conseguindo o que a gente quer enquanto informação útil, a gente vai para as anteriores, até que a gente tenha um número suficiente de artigos ou de informações que eu possa construir minha revisão da literatura. Então, por exemplo, eu vou na última aqui, eu posso ir na de 2019, porque a 2020 ainda está nesse processo de publicação. Então, a gente teria uma versão de um suplemento, que foram obras publicadas nesse anais aqui, que vocês estão vendo, do 12º Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde. Mas aí, para o exemplo da nossa aula, eu vou clicar no volume 24 de 2019, que é o que está disponível. E aí a gente vai poder explorar esse volume da revista. Vocês estão vendo, ó, nós temos aqui o editorial, que é a publicação do professor Felipe, que eu já apresentei para vocês rapidamente no exemplo do slide, do roteiro de slides. Digamos que eu quisesse ler o artigo do editorial. Então, a gente clica no PDF e, dependendo da conexão, rapidamente a gente vai ter acesso a essa produção. Como vocês estão percebendo, o artigo está abrindo uma versão em PDF que, além da leitura, poderá ser salvo por vocês, tá? Então, é muito bacana para quem já tem os links das revistas, para quem conhece já as revistas que serão úteis para a construção da revisão da literatura de vocês já podem ir direto na própria página das revistas científicas. Vocês podem evitar aquela busca do Google acadêmico, ou mesmo de plataformas como Portal CAPES, Cielo, Bireme, PubMed, que são muito importantes, principalmente quando a gente faz a combinação das palavras-chave, quando a gente utiliza de operadores booleanos e de interação de descritores, que aí seria para uma outra aula ou para um curso mais avançado de pesquisa na internet. Mas para quem está iniciando na construção de um referencial teórico, tranquilamente vocês poderiam acessar diretamente nas páginas das revistas os artigos publicados. Como vocês estão vendo aqui, a publicação do nosso querido professor Felipe, que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Então, a gente tem acesso na íntegra à obra, é muito legal, e é uma possibilidade que vocês têm, certo? Se isso é útil, vocês podem baixar o arquivo, em uma pasta que vocês devem identificar como pasta de revisão da literatura. Certo, pessoal? Então, eu vou voltar. Então, eu acredito que deve ter ficado claro agora para vocês, indo direto na fonte, né, da informação, saindo um pouco daquele exemplo do slide.
E vocês podem explorar como quiser, não só essa revista brasileira de atividade física e saúde,